Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, 181º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 64º falando sobre mediunidade comportamental. E aí, meus irmãos, um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar das amarras sociais. São aqueles laços energéticos visíveis, invisíveis, voluntários, obrigatórios, né? Mas aí você poderia me perguntar assim, mas Luiz Fernando, qual é a finalidade de falar desse assunto? Não estou entendendo. Sabe o que acontece, gente? É que muitas vezes a gente estabelece ligações com pessoas, com espíritos, e muitas vezes sem nos apercebermos. Isso aí acontece, né? E aí isso invariavelmente nos torna reféns dessas várias realidades, né? E se a gente parar e pensar, o que a vida quer de cada um de nós é coragem. Mas para que seria essa coragem? Vamos conversar? Então vamos lá, gente, vamos conversar sobre a proposta desse vídeo, né? Eu acho que a gente deveria pensar em todas as imposições da sociedade sobre o comportamento de cada ser, sobre a necessidade de cada um de nós adotar uma postura, vejam bem, e não a outra. E aí as pessoas podem precisar de coragem, acho que esse é o grande tema, né? O grande tópico para falar desse vídeo, que é a coragem. E ter essa coragem para, na verdade, elas serem o que elas são, né? A gente precisa pensar, outro dia desse eu estava pensando muito sobre isso, que a maioria das características que são assim colocadas como um dogma sobre nós numa sociedade, né, são exatamente essas amarras que muitas vezes nos prendem. E aí a gente precisa pensar que as pessoas não estão sempre iguais, gente. Muitas pessoas ainda não foram terminadas. E aí elas vão sempre mudando, se alterando, né? Se transformando. Vocês querem alguns exemplos? Vamos lá, eu vou dar alguns exemplos aqui que eu possa me lembrar. Por exemplo, as realidades de gênero, né? Essas realidades definem como mulheres e homens devem se comportar, devem pensar, devem se vestir, não é assim? Outro exemplo, as características de raça, né? Que limitam, né, as possibilidades de emprego e a qualidade de vida das pessoas negras. A gente está vivendo aí, vivenciando historicamente e na atualidade também, né? No caso, por exemplo, outro exemplo, do amor, que muitas vezes excluem aqueles irmãos e irmãs que amam de forma diferente, né? As questões que envolvem, por exemplo, a beleza, quase sempre responsáveis por prejudicar a nossa autoestima, a nossa segurança, não é assim? Aí vamos questionar como essas amarras se prendem a nós. Vamos pensar isso? Por que uma pessoa, isso eu fico às vezes me debatendo, por que uma pessoa não recusa aquilo que não faz parte da essência dela e acaba vivendo de acordo com as suas próprias regras? Vamos falar sobre isso? Eu acho que nós entendemos, assim, em geral, que todas as pessoas nascem com um destino, entre aspas, tá, gente? Traçado pela sociedade. Que são aquelas regras pré-estabelecidas pela sociedade e aquela pessoa que chega ali, ela precisa se adequar àquilo. E aí, na verdade, as massas populares, né, parece que elas são assim propositalmente impulsionadas, tornando-se também, entre aspas, obedientes
aos seus líderes, às vontades e desejos daqueles que fazem parte da sua rede. Existem também as questões dos efeitos manifestados nas tendências hereditárias. A gente não pode nunca deixar de considerar isso, porque são tendências, não é um fator determinante, mas são tendências. Outra coisa também, as conveniências que rodeiam as pessoas e outras realidades exteriores que, na verdade, tende a mover essas pessoas naquele, vamos chamar, de famoso tabuleiro de xadrez da vida, assim como simples peões, né? Parece que a gente não consegue neutralizar a lei do pêndulo, né? O pêndulo bate para um lado e para o outro com a mesma intensidade e a gente não consegue neutralizar. Então é assim, acho que tudo isso acaba por indicar como é que nós devemos agir, como se deve viver e como se deve pensar. É assim? Imaginem, quem ousar pensar diferente, meu filho, diferente é difícil, alteridade é tão difícil, meu Deus do céu, você é humilhado, você é excluído, você pode ser ridicularizado, né? Na verdade, nenhuma pessoa quer viver sozinha, muito menos sendo julgada de forma negativa. Mas aí vamos lá, eu vou perguntar aqui. E quando essas amarras não servem, o que a gente faz? Ou será que não faz? E quando as pessoas não se identificam com aqueles papéis que elas devem cumprir e desejam se libertar, como é que fica isso? Vamos ver? Acho que o primeiro sinal de que as amarras não servem mais é quando a pessoa começa a se sentir, sei lá, desconfortável com a própria vida. E aí, a partir daí, quero chamar a atenção de vocês que podem ser geradas 3 situações. Reparem só. Primeiro, e mais natural, né? Que é um conflito interno, né? Conflito interno, o próprio conflito que depois se exterioriza, né? Ou então experimentar esses dois juntos. No conflito interno, se a pessoa rejeitar o desconforto que ela sente e tentar se prender às amarras que não servem, indiscutivelmente, ela vai se sentir infeliz, ela vai se sentir iludida e triste porque não conseguiu viver a vida que ela gostaria de viver. Agora, esse conflito interno, ele passa a ser externo, caso essa pessoa faça a opção de dizer ao mundo que não quer viver com essas amarras que, obviamente, lhe foram impostas. E aí, Luiz Fernando, como é que a banda toca a partir daí? A partir daí vai acontecer o seguinte, a reação das pessoas dificilmente, pessoal, vai ser positiva. Porque essa não é a atitude que a sociedade espera de alguém. Porque a sociedade, ela cria, vamos dizer assim, um castelo de ilusões em relação a todos nós, né? E aí, até as pessoas que mais amam um determinado indivíduo, né, eles poderão dizer que ele ou ela, né, precisa aceitar aquelas amarras e viver de acordo com elas. Pelo amor de Deus, não pode sair daquilo ali, né? Agora, caberá à pessoa continuar em conflito ou aceitar novamente o que foi imposto. E aí, lembrando o terceiro caso, o conflito ele pode ser tanto externo quanto interno. Que é quando, por exemplo, a pessoa declara que quer viver de acordo com a própria essência, olha só, e aí a sociedade lhe nega esse direito e ela opta por fingir que nada aconteceu. Ela tenta viver amarrada e por isso acaba limitando a própria felicidade e as suas escolhas. E aí, meus irmãos, pensando num sentido assim não tão amplo, né? Eu acho que as amarras podem ser até mesmo, sei lá, um relacionamento que não está indo bem há um tempo. Vocês já viram isso? Pois é,
Existe isso mesmo. Esse caso é quando uma pessoa sabe que essa amarra não lhe serve, olha só, que ela prefere viver livre, mas não encontra apoio de ninguém para encerrar aquilo que lhe fez mal. Pois é, isso acontece. Ou ainda uma pessoa se sente assim, muito apegada, né, a uma ideia, a um comportamento, e mesmo sabendo que aquilo é prejudicial, ela temeria aquilo que está atrás da porta, ou seja, a vida desconhecida que ela vai passar a viver quando se libertar dessa amarra. Nesse caso, é ainda mais difícil se libertar das amarras. Parece que a pessoa sabe que essas amarras não servem, mas preferem a segurança que elas trazem. Mas aí tem uma coisa, né? A gente tem que, como orientadores espirituais, nós temos que começar a cutucar aí, não é acomodar, é incomodar. Vamos lá. Se você quer sair dessa amarra, dessa situação, eu vou a partir de agora trazer umas dicas de como você vai se libertar dessas indesejáveis amarras sociais. Vamos lá? Vamos sim. Gente, para a gente se libertar das amarras sociais, antes de mais nada, a pessoa que tem essa iniciativa de dentro para fora, essa pessoa precisará de força, essa pessoa precisará de inspiração, essa pessoa precisará de apoio. Força de que nós precisamos para nos libertar das amarras é a força emocional, né? E o ser humano, ele precisa desse incentivo, né? Para que ele possa discernir, né? Consciência, porque você precisa ter a exata noção de quem você é, e do que você quer, do que você almeja. Eu acho que uma simples, mas constante sintonia com a sua essência, que na realidade é Deus, né? Eu acho que já vai ser capaz de trazer uma sensação assim de bem-estar, né? Mas pode também trazer medo, pode também trazer receio. Receio de quê, Luiz? Medo de quê? E se não der certo? E se as pessoas te julgarem negativamente? Como é que fica? Aí é que entra a força psicológica para não dar ouvidos àqueles que te amarram. A força emocional você vai precisar ter para ir contra as pessoas que você ama e não te compreendem. E vai precisar da força para recuperar a sua confiança em quem você é, livre de todos esses padrões que parece que nos congelam, nos mumificam, não é assim? Uma outra questão também é a inspiração. Eu acho que você pode acreditar que está passando por esse processo de libertação das amarras sozinha ou sozinho, né? Mas aí pensar que você não tem nenhum exemplo em quem se inspirar. Mas será que é isso mesmo? Será que nenhuma outra pessoa nesse mundo decidiu que queria se libertar das próprias amarras? Será que é isso, gente? Meu irmão, minha irmã, observe ao seu redor, recorra à internet, ou seja lá onde for. Quantas pessoas você vê quebrando padrões, tabus, paradigmas? Como diz o samba da Alcione, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Claro, né? Quantas pessoas são confiantes, verdadeiras, honestas com a própria consciência? Inspire-se nas pessoas que já chegaram aonde você está indo. Gente, aprenda com elas. Finalmente, meu irmão, minha irmã, você sabia que você é um ser humano com o direito de ir e vir, de fazer o que bem entender, claro, né? Óbvio, seguindo as regras de uma boa conduta humana, né? E ainda, gente,
Você tem a dádiva de ter o seu livre-arbítrio à frente de qualquer decisão que você precisar tomar. Lembre-se, nós somos livres, viemos para ser livres, para agir, para experienciar, para produzir, mas sem bloqueios, sem amarras, desenvolvendo a força de nossas decisões por meio do livre-arbítrio e simplesmente nos preenchendo daquilo que nos faz bem, daquilo que nos dá ânimo, daquilo que nos traz alegria, gente. E vou te dizer, eu não tenho dúvida de que quando cada ser humano estiver seguindo aquele seu real propósito, que é ser humano, não é, gente? Haverá muito mais sentido na vida das pessoas e muito mais sorrisos verdadeiros e livres distribuídos por aí. Fica a dica de que se nós nos conhecermos, melhor dizendo, por dentro, primeiro, certamente a nossa relação com essas amarras sociais e energéticas se dará de forma menos dolorosa, querido. E aí eu lembro que tolerar a ignorância alheia nem sempre é compartilhar dela. A nossa felicidade hoje depende do que fizemos no passado, mas a felicidade de amanhã depende do que fizermos hoje. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!